Olá a todos, meu nome é Sidney Renato Silveira, eu vou fazer uma palestra, na verdade mais uma conversa com vocês sobre uma metodologia ativa de aprendizagem chamada sala de aula invertida. Eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen, e estou então fazendo essa conversa mais voltada para os alunos de licenciatura em computação, mas também pode ser assistida pelos alunos do curso de sistemas para a internet, porque a semana acadêmica virtual envolve os dois cursos do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à professora Andréa Pereira pelo convite e a todos que estão prestigiando esse evento virtual. Até porque nós estamos nesse período de isolamento social devido à pandemia da Covid e temos feito muitas atividades nesse modo virtual. E como eu coordeno um curso também na modalidade de educação à distância, a gente já está bastante acostumado a fazer uma série de atividades à distância, então tem sido uma forma que nós, professores, alunos e várias empresas também encontraram para continuar desenvolvendo suas atividades em meio a esse período de isolamento. Em segundo lugar, com o mesmo grau de importância, parabéns a todos os professores e também aos futuros professores, que é o caso dos licenciados em computação, pelo trabalho e pela profissão que vocês escolheram, né, uma bela profissão, formar alunos e formar profissões, né, todos os professores, na verdade, formam todas as profissões. Um pouquinho de mim, né, para vocês conhecerem quem sou eu. Eu estudo informática desde o ensino médio, quando eu fiz um curso técnico. Depois eu fiz bacharelado em informática e mestrado e doutorado em ciência da computação. O meu mestrado foi na área de jogos educacionais digitais e o meu doutorado na área de inteligência artificial aplicada à educação. E, além do mestrado e doutorado, eu fiz duas especializações, como eu queria trabalhar na área de docência, eu fiz uma especialização chamada Administração e Planejamento para Docentes, para me preparar para ser professor, já que o mestrado e o doutorado nos preparam para sermos pesquisadores. E, posteriormente, eu fiz uma especialização em gestão educacional, porque eu trabalho com gestão educacional há mais ou menos uns 20 anos. Eu sou professor adjunto 4 da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen, onde eu estou desde fevereiro de 2013, e atualmente eu coordeno o curso de licenciatura em computação, na modalidade de educação à distância, ofertado em 5 polos: Palmeira das Missões, Seberi, Sarandi, Cruz Alta e Três Passos. Como eu sou da região metropolitana de Porto Alegre, vocês vão ver aqui nas atividades anteriores, né, que eu estava em Canoas, Porto Alegre, Gravataí, e agora, desde 2013, que eu estou residindo em Itaquaruçu do Sul, que é uma cidade aqui vizinha a Frederico Westphalen, onde eu estou desde que eu fui nomeado na Universidade Federal de Santa Maria. Vou começar com vocês fazendo uma apresentação sobre o que eu gosto de fazer, e vou explicar depois por que isso. Eu costumo fazer isso no primeiro dia de aula presencial. Ao invés de perguntar para os alunos as informações sobre nome, idade, onde mora, se já trabalha na área de computação, eu pergunto o que eles gostam de fazer. E durante o semestre, eu começo a conhecer eles. E eu começo a conhecer coisas que eles gostam de fazer no final de semana, onde eles trabalham, se eles têm intenção em abrir uma empresa própria, se eles têm intenção em fazer uma pós-graduação. Então, no primeiro dia de aula, eu faço um pouco diferente. Eu falo o que eu gosto de fazer e pergunto para eles o que eles gostam de fazer. E vou explicar depois por que isso tem a ver com a sala de aula invertida. Então, o que eu gosto de fazer? Várias coisas. Trabalhar, eu gosto muito do meu trabalho. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cantar, eu faço aula de canto. Eu gosto de pintar, eu pinto telas em acrílico. Eu gosto de cuidar do meu jardim. Eu gosto de colecionar, eu tenho várias coleções de canecas, de gatos, de elefantes, de copos. E eu gosto muito de cuidar do meu Fusca. E uma série de outras coisas também. Para não dizer que o que eu acabei de listar não é verdade, eu sempre mostro algumas fotos para comprovar. Então, cozinhar. Aqui tem algumas imagens, né, de alguns doces salgados. Eu gosto muito de fazer massas e espicho a massa com rolo. Para quem não conhece o rolo de massa, então, o método tradicional, né, de espichar um rolinho de massa como naqueles enroladinhos de salsicha ali, com a massa espichada no rolo. Aqui tem uma massa caseira. A massa aqui em Itaquaruçu do Sul, nós temos ovos caipira, então a massa fica bem amarelinha. Temos salgadinhos, tem pastel com massa caseira, tem
paçoquinha, tem rondelli, tem um pouco de tudo. Quem gosta de cozinhar, gosta de arrumar a mesa. Então, aqui para vocês verem um pouquinho, né, a mesa arrumada. Isso aqui não é domingo nem sábado, né, pode ver que tem poucos pratos, né, eu, a minha esposa e meu filho, né, então geralmente nós almoçamos só entre nós três, e a mesa é arrumada para nós três mesmos, tá? Mesmo nos dias de semana. Um pouquinho da minha coleção de canecas, eu tenho em torno de 210 canecas, muitos alunos me trazem presentes, os meus colegas fazem viagens e compram canecas para me presentear. A minha coleção de gatos, eu tenho quase 300 gatos, de todos os lugares possíveis, onde eu já visitei, e de muitos colegas também que viajam e me trazem presentes de vários lugares. O meu jardim, como eu falei para vocês que eu gosto de cuidar do jardim, né? Então, cuidar das flores, da grama, plantar, cultivar, então todo o jardim com bastante cuidado. Pintura em acrílico, eu, na verdade, nunca fiz nenhum tipo de curso de pintura. Comecei a pintar no ano passado, já perdi a conta de quantas telas eu pintei. Eu até tentei vender algumas telas, mas não funcionou muito, então eu geralmente fazia as telas e dava de presente para vários amigos meus, inclusive mandava pelo correio para vários lugares do Brasil onde eu tenho alguns amigos, né? Tem algumas telas que eu fiz nesse modelo mais parecido com aquelas pinturas, agora me fugiu o nome do pintor, Romero Brito, tinha esquecido. Então, algumas pinturas mais estilo do Romero Brito, algumas pinturas que eu faço de acordo com a personalidade para quem eu vou dar o presente, né? Então, aqui um modelo de um Espírito Santo, uma bailarina. Aqui tem o abraço também do Romero Brito. Esse Opala eu fiz para um colega meu que tem um Opala nessa cor marrom, especificamente para ele, um presente especial. Então, tem telas de vários tipos. Aqui um pouco de uma exposição que eu fiz na Feira do Peixe, aqui na cidade de Taquarussu do Sul, no ano passado. Um pouco das telas que eu expus na Feira do Peixe, no pavilhão de artesanato da cidade. E coloquei lá que eu gostava também de cuidar do meu Fusca, né? Eu tenho um Beetle, que é um Beetle de coleção. Aqui é o meu filho Gabriel dentro do porta-mala do Beetle. Pode não parecer, mas esse carro tem 20 anos. E tem apenas 45 mil quilômetros rodados. Então, é um carro de coleção, é uma coisa que eu gosto de colecionar. Eu tinha uma Mercedes também, acabei me desfazendo, porque era muito complicado cuidar de muitos carros, né? Agora, então, eu tenho só esse de coleção, que é o meu Beetle querido, meu Fusquinha. Agora, vamos começar, então, a falar da sala de aula invertida, e eu vou explicar para vocês por que eu falei do que eu gosto de fazer. Para que a gente possa acompanhar um pouco dessa apresentação, eu vou pedir que vocês anotem 3 coisas novas que vocês aprenderam durante essa palestra e elaborem uma dúvida, uma pergunta sobre o conteúdo. Não necessariamente uma dúvida que vocês tenham. Se vocês fossem fazer uma pergunta sobre a sala de aula invertida para alguém. Então, durante a apresentação, vocês podem fazer essas anotações e depois a gente pode resgatar, né, o que vocês aprenderam e que pergunta vocês poderiam fazer para quem assistiu essa palestra sobre a metodologia ativa da sala de aula invertida. Por que eu falei tanto sobre o que eu gosto de fazer? Isso está relacionado com a metodologia da sala de aula invertida, em que a ideia inicial é trabalhar com um conceito de afetividade. Eu tenho que me aproximar dos meus alunos, estejam eles presencialmente, comigo na sala de aula, ou também trabalhando no ensino remoto ou na educação à distância. Agora, nessa época de pandemia, se fala muito em ensino remoto, e vários autores estão fazendo uma diferenciação, né? O que é educação à distância e o que é ensino remoto. Não é o tema dessa palestra, eu acredito que você já deve ter falado sobre isso na semana acadêmica, mas eu posso me aproximar também dos meus alunos que estão, de uma certa forma, distantes. E isso a gente faz criando algum tipo de laço afetivo com esses alunos. Nem todos os professores estão interessados em criar esse tipo de laço afetivo, porque isso pode causar um certo estranhamento. Eu vou contar um exemplo para vocês, tá? De vários que eu poderia contar. Alguns alunos fazem agora a seleção pelo SISU e vêm a Frederico Westphalen e acabam morando perto do campus em algumas pensões, porque eles são alunos de outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. O SISU abriu esse leque para alunos de vários locais do Brasil estudarem conosco. E aí eles ficam muito sozinhos aqui. E às vezes no final de semana, os alunos me mandam mensagem pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Messenger para conversar.
porque eles estão sozinhos na pensão, porque os colegas que moram mais próximo foram para casa e eles não podem ir, só vão uma vez por semestre. E eu vou contar uma outra coisa inusitada também que aconteceu. Uma vez um aluno pediu para mim se a mãe dele podia mandar um edredom para ele pelo correio e entregar na minha casa. E eu achei um pouco estranho o pedido. Daí ele me explicou, primeiro que ele não é daqui, ele é do Rio de Janeiro, e aqui faz frio e lá não. Então ele não estava acostumado com o frio do Rio Grande do Sul. E ele me explicou que na pensão onde ele mora, eles não fazem entrega. Né? Não tem como chegar uma mercadoria até ali. Aí tá, tudo bem. Me entregaram aqui em casa um edredom, e eu fui lá na pensão levar para esse meu aluno. O mais complicado foi explicar para minha esposa por que um edredom, que veio de uma senhora, chamada Valéria, chegou na minha casa e eu tinha que levar esse edredom para um aluno. Tá? Então, algumas coisas que acontecem quando a gente abre essa ligação, esse canal de comunicação com o aluno e torna a nossa aula um pouco mais afetiva. Os alunos nos procuram também fora do horário de aula, para contar algum problema, para pedir alguma ajuda, não só sobre os conteúdos. Eles acabam vendo o professor como uma referência. Então, nem todos os meus colegas gostam de fazer essa questão mais afetiva, preferem fazer uma coisa mais distante, manter o distanciamento professor e aluno. Isso quem decide é o professor. Eu, como sou professor há 30 anos, sempre achei que essa era a forma mais indicada de trabalhar. Mas não estou aqui para dizer para ninguém como vocês devem fazer. Cada um de vocês, futuramente, quando forem professores, ou se alguém já é professor e está cursando licenciatura em computação, vai decidir como vai trabalhar com as suas turmas. O que é, então, a chamada sala de aula invertida ou flipped classroom? A ideia é utilizar menos aulas expositivas, aquelas aulas mais cansativas, que nem agora a palestra, né? Então, às vezes eu vou fazer uma palestra de sala de aula invertida e as pessoas me criticam e dizem assim, mas o senhor está fazendo uma aula expositiva. Sim, mas durante a palestra eu também faço alguma atividade com videoaula, para não ficar tão cansativo, mas para explicar como funciona a sala de aula invertida, eu acabo usando uma aula expositiva. A ideia não é deixar de usar as aulas expositivas, é diminuir o número de aulas expositivas. E fazer com que o aluno em casa estude mais os conteúdos conceituais e deixe para fazer em sala de aula, ou agora nesse momento da pandemia, de isolamento social, colaborativamente com os seus colegas, as atividades mais práticas. O encontro presencial, além de ser para fazer essas atividades mais práticas, serve para fortalecer os laços entre os estudantes, que é importante, né, os estudantes também formarem um conceito de turma, e entre o professor e os estudantes. Essa metodologia tem sido empregada em várias universidades, como Harvard, né, que é uma grande universidade, Yale, Stanford, uma série de outras, e os autores que defendem essa metodologia dizem o seguinte: nem todas as aulas precisam ser invertidas, ou chamadas de aulas flipadas. A gente pode misturar dentro de uma mesma disciplina diferentes metodologias, não precisa todas as semanas ou toda a disciplina usar sempre a sala de aula invertida. A ideia, nessa metodologia, é que o aluno é o protagonista do processo de ensino e de aprendizagem. Ele é o chamado sujeito na construção do conhecimento. Para isso, para que o meu aluno possa estudar em casa, a parte mais conceitual e deixar para fazer as atividades práticas na sala de aula ou colaborativamente com seus colegas, ele tem que ter acesso prévio ao conteúdo, através de uma série de materiais didáticos. Por exemplo, utilizando ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, ou outras ferramentas como o Google Classroom, que agora as escolas estaduais vão adotar nesse período agora de ensino remoto. Qual é o papel do aluno? Participar mais ativamente nos processos de ensino e de aprendizagem. Isso é uma coisa que na aula presencial, expositiva, o aluno ele pode estar presente na sala de aula, mas não necessariamente ele está prestando atenção, ele está ali de corpo presente. Eu dou aula num curso noturno, e grande maioria dos nossos alunos trabalha durante o dia, chegam cansados na universidade. E muitos estão ali, mas não participam ativamente da aula. O professor dá aula expositiva, fala a noite toda, alguma ou outra vez faz algum exercício, alguma atividade prática, o aluno não faz pergunta, vai embora para casa, e pode ser que durante aquele tempo todo que ele esteve na sala de aula, ele não tenha aprendido nada, porque ele também não participou da construção do conhecimento. Então, os nossos alunos, atualmente, precisam aprender a aprender, para aprender a vida toda, porque eu sempre tenho coisas novas para aprender. Eu nunca vou estar formado, né? Eu estou formado, agora não preciso mais estudar.
quem é doutor já estudou o que tinha que estudar, não precisa mais estudar. Não é verdade. Para preparar uma palestra, eu preciso estudar, para escrever um artigo, eu preciso estudar, para preparar uma disciplina, eu preciso estudar, para usar uma nova ferramenta, eu preciso estudar, então eu continuo estudando a vida toda, eu tenho que aprender a aprender, e nesse processo de aprender a aprender, eu tenho que aprender também a descartar algumas coisas, porque coisas que eu aprendi não quer dizer que jogar fora, mas elas vão ficar guardadas em algum lugar lá do meu cérebro, e em algum momento eu posso usá-las de novo. Por exemplo, na década de 80, quando a gente aprendia a programar, existia uma linguagem que se usava muito, que era a linguagem COBOL. Hoje em dia, essa linguagem é pouquíssimo utilizada. Não é mais utilizada? Sim, ela ainda é utilizada. Alguns bancos ainda têm sistemas desenvolvidos em linguagem COBOL. Mas é um conhecimento que eu agora não preciso usar nesse momento, ele está lá adormecido, eu não vou jogar ele fora, porque em algum momento ele pode ser útil. Mas eu tenho que aprender a aprender coisas novas e, de uma certa forma, colocar esses conhecimentos que eu não estou usando nesse momento como se fosse numa gaveta para recuperar num outro momento, se for preciso. Qual é o papel do professor nessa metodologia, então, mais ativa? Não necessariamente sala de aula invertida, mas outras metodologias ativas também. Ele pode trabalhar como conteudista, produzindo materiais didáticos, especialmente materiais digitais, objetos de aprendizagem, videoaulas. Ele pode também utilizar materiais não somente digitais, por exemplo, quando eu falo em jogos educacionais, eu posso trabalhar com jogos educacionais digitais ou posso trabalhar com jogos de tabuleiro. Então, tem vários trabalhos, por exemplo, de raciocínio lógico usando o jogo de xadrez e não uso o computador. Então, o digital pode ou não ser utilizado. E a ideia é que o professor não seja mais só um expositor de conteúdo. Tá? Então, a ideia é que ele vai ajudar o aluno a construir conhecimento, selecionar informações, construir conhecimento, usar ferramentas colaborativas. Ele é mais o que a gente conhece como um mediador, e não o professor que vai na aula e coloca todo aquele conteúdo para fora como se ele fosse o detentor do conteúdo, né, do conhecimento, e o aluno só, então, o receptor, a ideia da transmissão de conhecimento. Essa metodologia, então, chamada de sala de aula invertida, ou flipped classroom, é uma metodologia nova? Eu considero que não. Tá? Então, quem já estudou teorias como o construtivismo do Jean Piaget, ou a questão da interação social do Vygotsky, sabe que toda essa questão de protagonismo do aluno como sujeito, construindo conhecimento, da interação social, que é importante para estimular os processos de ensino e de aprendizagem, isso tudo já é estudado há bastante tempo. Então, pode ser uma roupagem nova para coisas mais antigas que nós já estávamos acostumados a fazer, que agora tem ganhado força, né? Porque várias universidades estão adotando essa metodologia, e se eu for olhar o que tem por trás dessa metodologia, tem muito do construtivismo e também da interação social, que é o estudo do Vygotsky. Segundo Bergman, é um livro interessante que eu vou colocar nas referências para vocês no final, que é um professor americano. Ele fez uma pesquisa e, segundo ele, 80% dos alunos preferem essa metodologia da sala de aula invertida. E exatamente os mesmos 80% dos professores inicialmente não querem adotar esse modelo. E aí começa aquela questão da culpa, né? A culpa é do professor, né? O professor está resistente a adotar uma nova metodologia, ele está acomodado, ele não quer adotar essa metodologia porque ele tem que preparar o material para que o aluno tenha acesso antes da aula. Então, começa aquela discussão, né? Mas será que o professor tem a infraestrutura adequada para preparar esses materiais? Será que ele tem tempo para fazer isso? Agora, na questão da pandemia, né? As escolas decidiram fazer atividades virtuais. Os nossos professores todos estão preparados para usar o Google Classroom, o Google Meet, o Moodle? Será que todo mundo tinha já formação para isso? Todos estavam preparados para usar as tecnologias digitais? E todos têm infraestrutura, têm acesso à internet, boa velocidade, tem câmera. Então, às vezes a gente coloca toda a culpa no professor, mas esquece da estrutura que esse professor precisa ter. O que acontece, então, quando a gente trabalha com sala de aula invertida? A ideia é que o tempo de aula, ele vai ser mais curto que o tradicional, que é uma coisa que um autor aqui brasileiro também coloca muito sobre isso, que é o Pedro Demo. Reduzir o tempo de aula. Não quer dizer que a aula vai ter menos qualidade. Eu vou fazer uma aula mais densa, com mais qualidade e menos tempo. Só que o professor vai ter mais trabalho, que é a preparação dos materiais didáticos,
que é o que está acontecendo agora no período de ensino remoto com a pandemia, porque o professor tem que preparar os materiais, gravar videoaulas, uma série de atividades, para depois dar conta de fazer, às vezes, uma live ou gravar uma videoaula no YouTube, curta, mas o tempo de preparação é muito maior do que aquele tempo que aquela aula está acontecendo. O Bergman diz que o melhor seria utilizar videoaulas curtas, de no máximo 8 minutos. E durante as videoaulas, realizar algumas perguntas e pedir que os alunos façam anotações. E usar essa anotação no momento presencial. Ou, se for trabalhar no ambiente virtual, usar essa anotação, por exemplo, num fórum. Por isso que lá no início da apresentação eu pedi que vocês fizessem anotações de 3 coisas que vocês aprenderam durante essa palestra e montar uma pergunta. Por que a pergunta? A pergunta também pode ser usada em sala de aula para que os grupos possam trabalhar tentando responder essa pergunta. Mas isso o professor que tem que fazer esse trabalho do feedback, né? Não adianta também eu fazer uma videoaula, pedir que os alunos façam as anotações e não usar esse recurso, não usar essas anotações e não fazer nenhum tipo de feedback com isso. Aí não tem muito sentido. O que vai acontecer na sala de aula? Então, a atividade na sala de aula vai ser mais interativa, porque os alunos vão interagir, pode ser interação em pequenos grupos também, e os alunos vão começar a perceber que, se eles fizerem o dever de casa, que é assistir as videoaulas e fazer as anotações solicitadas pelo professor, eles vão estar preparados para se envolver. Então, o tempo em sala de aula ele é convertido em tempo de aprendizagem, envolvimento e significado. Que tipo de atividade eu posso fazer na sala de aula? Então, alguns exemplos, né? Projetos, experimentos, discussões, simulações, jogos, estudos de caso, resolução de problemas, utilizando a metodologia PBL, Problem Based Learning, e assim por diante. Eu coloquei em negrito alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês. Então, projetos, jogos, estudos de caso e a questão de resolução de problemas. Jogos, trabalhar com jogos educacionais ou digitais, jogos educacionais digitais, ou jogos que não foram desenvolvidos para educação necessariamente, ou propriamente dito, mas que eu posso aplicar como um jogo educacional, desde que eu consiga inserir esse jogo dentro de um contexto de aprendizagem. A aprendizagem, nesse caso, trabalhando com jogos, se chama aprendizagem baseada em jogos. É diferente de um termo que tem se usado muito atualmente, que é a gamificação. Tá? A gamificação é quase como se fosse uma gincana. Eu vou trabalhar fazendo pontuações com equipes. Então, o termo de game, no gamificação, não é bem a questão de aplicar os jogos na aprendizagem, e sim fazer todo o processo numa espécie de gamificação que os alunos vão ter fases, níveis, pontos, para poder alcançar um determinado objetivo. Então, isso não é trabalhar com aprendizagem baseada em jogos, é um pouco diferente. Lembrando, né, como eu falei antes sobre materiais digitais, nem tudo precisa ser digital. Então, eu também posso trabalhar com jogos de tabuleiro. Eu fui professor no mestrado em design do Uniriter em Porto Alegre, e num dos semestres que eu trabalhei na disciplina de educação projetual à distância, se eu não me engano foi no ano de 2011, alguns alunos projetaram jogos. Alguns fizeram jogos digitais e alguns fizeram jogos de tabuleiro. Então, não necessariamente eu preciso trabalhar tudo no meio digital. Aqui alguns exemplos de jogos que nós desenvolvemos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen, para vocês terem algumas ideias, né? Esse jogo é chamado Vamos às Compras, foi desenvolvido por uma aluna que já se formou, que tem uma grande habilidade com design. Todos os desenhos desse jogo foram feitos pela aluna chamada Silvana Klisix. O nome dela é um pouquinho complicado de pronunciar, né? Então, esse jogo, na época, foi desenvolvido em Flash. A ideia é que a criança ganhe uma mesada e ela vai fazendo compras com essa mesada e vai aprendendo a usar o seu dinheiro, vai aprendendo a fazer os cálculos que envolvem o troco, e depois, nos próximos níveis, também vai trabalhando com centavos, né? Ele vai sendo desenvolvido em vários níveis. Esse jogo, ele tem um artigo publicado na revista TEAR, do Instituto Federal Rio Grande do Sul, que fala um pouquinho sobre o desenvolvimento desse trabalho da Silvana. Um outro jogo que nós desenvolvemos aqui também, com HTML, JavaScript, CSS, chamado Aprendendo com o Zag. Esse jogo, ele tem um funcionamento simples para quem está usando, mas um algoritmo complexo por trás dele, porque ele trabalha com redes neurais artificiais. Ele foi desenvolvido pelo Mike Basso,
O Mike agora está fazendo doutorado em engenharia elétrica na URGS, em Porto Alegre, e um artigo sobre esse jogo foi publicado na revista Educa Online, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Qual é a ideia desse trabalho de redes neurais do Mike? A criança vai aprender as vogais e ela vai desenhar com o dedo a vogal no tablet ou no celular. E a rede neural vai identificar se esse desenho corresponde ou não à letra, se ele desenhou corretamente a letra. Tá? Isso é uma das atividades que tem dentro desse jogo. Um outro jogo que nós desenvolvemos, ali tem o link para vocês acessarem, né? Que está lá no GitHub, vocês podem acessar e jogar ele online. É o chamado Fred no Mundo da Reciclagem. Fred, que é um nome alusivo à cidade de Frederico Westphalen, ele trabalha com a reciclagem, é uma equipe, a Angélica, a aluna que desenvolveu o jogo, a Silvana, aquela aluna que fez aquele jogo do Vamos às Compras, continuou na nossa equipe fazendo a parte de design, e eu e o professor Fábio como orientadores. Então, a ideia é que eu coloquei algumas telas, né, ele foi construído com uma ferramenta chamada Construct, da empresa Sirra. A criança, ela vai sair de casa, vai até a escola, vai até o parque, e enquanto ela está caminhando, ou andando, aqui no caso, uma bicicletinha, ela encontra uma série de lixos espalhados e ela tem que colocar na lixeira correta. Né? Então, a ideia é que ele vai colocando corretamente, vai ganhando pontos e passando os níveis. Outro jogo que nós fizemos, chamado Super Zid, foi feito pela Karina Zorteia, também com a parte de design feito pela Silvana, que tem o link para vocês acessarem no GitHub. Eu e o professor Fábio também como orientadores. Esse foi um jogo desenvolvido para questão do mosquito da dengue. Então, tem um personagem que é um super-herói, que é o Super Zid. A ideia dele é um jogo de plataforma. E o Super Zid, ele tem que ir recolhendo materiais que podem acumular água, como pneus, aqui nesse exemplo, e ele tem que matar o mosquito, e vai, então, desenvolvendo esse nível, jogando essa ideia de jogo de plataforma, como aqueles antigos videogames do personagem Mario. Também foi desenvolvido com essa ferramenta Construct, que é uma ferramenta para construção de jogos, uma ferramenta bem interessante também, se vocês quiserem buscar mais informações sobre ela. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, algumas experiências na matemática de outras instituições, por exemplo, aqui o Instituto Federal Rio Grande do Norte, então, a aplicação de jogos matemáticos para ensino da matemática, trabalhar com a questão da ludicidade, né, e uma outra experiência, né, que gerou um material, um e-book, jogos matemáticos, né, que também envolve essa questão toda de raciocínio lógico, e não necessariamente jogos somente digitais, né? Lembre que pode ser jogos de tabuleiro. Se vocês procurarem, vocês vão ver que tem bastante exemplos de trabalhar com um jogo de xadrez para desenvolvimento do raciocínio lógico. Quem está pensando em trabalhar com a questão de pensamento computacional, que é uma área interessante agora também da licenciatura em computação, pode procurar algumas coisas também sobre computação desplugada. Então, como fazer atividades que desenvolvam o raciocínio lógico sem necessariamente utilizar o computador. Como trabalhar com projetos? Então, estou trabalhando com a sala de aula invertida e no momento presencial ou no momento colaborativo via internet, onde a gente vai fazer as atividades mais práticas, eu quero trabalhar com projetos. Então, aprendizagem baseada em projetos, que é usada em muitas escolas, que eu posso também fazer no ambiente virtual ou no ambiente presencial, permite que eu trabalhe com projetos de diferentes temáticas, usando ou não os recursos digitais. A ideia aqui é falar de recursos digitais, né? Então, projetos que podem envolver a questão de reciclagem de lixo, a questão de economia de água, projetos que podem envolver economia doméstica e assim por diante. Várias escolas, inclusive, adotam projetos, temas que toda escola vai abordar, cada série abordando um tipo diferente de projeto dentro daquele tema que foi escolhido. A questão da aprendizagem baseada em problemas, problem-based learning, né? Apresentar problemas para que os alunos resolvam, por exemplo, problemas apresentados em disciplinas da área de ciências, ou quando eu estou estudando lógica de programação, apresentar algoritmos, problemas para que o aluno desenvolva um pequeno algoritmo, um pequeno problema. A ideia de vários autores atualmente é trazer esses problemas
mais para o cotidiano dos alunos. Então, ao invés de colocar problemas, assim, muito fora da realidade do aluno, por exemplo, vamos resolver hoje um problema sobre o lançamento de uma nave espacial. É um problema, só que é um problema que está muito longe de nós, né? Então, trazer coisas que têm mais a ver com o cotidiano do meu aluno. E eu preciso entender onde o meu aluno mora, qual é a região onde ele está, que tipo de problemas nós temos nessa região, nessa cidade, no Brasil, e como é que eu vou aplicar o chamado saber empírico, a experiência que a pessoa tem, aliada ao conhecimento científico. Tem um professor chamado Ático Chassot, que ele tinha uma expressão chamada sujar o ensino. O que é sujar o ensino? É, através do saber empírico dos alunos, trazer informações de como fazer aquilo que o aluno já sabe fazer de forma científica. E ele tinha um exemplo que eu lembro há bastante tempo, quando eu li um livro dele, que era sobre a produção de sabão. Então, as pessoas do interior, nas cidades do interior, sabem fazer sabão, mas não conhecem muito a questão científica que está por trás de como produzir o sabão. Então, a ideia dele era dizer o quê? Eu vou pegar esse saber empírico, a experiência que as pessoas têm de como fazer sabão, e vou juntar isso ao conhecimento científico, para elas entenderem por que estão fazendo daquela forma. Então, vários exemplos de projetos, né, que poderiam ser desenvolvidos, e poderiam também trabalhar com essa questão do PBL, né, problemas e projetos. Então, você pode ver que aqui eu posso até ter uma mistura, né, projetos com problemas. Combate ao mosquito da dengue, como a gente falou ali naquele jogo do Super Zid, proteção do meio ambiente, reciclagem de lixo e uma série de outras coisas. Existe algum problema de eu misturar metodologias, né? Mas eu estou falando em sala de aula invertida e eu também vou usar jogos, e eu vou usar projetos, e eu vou usar PBL? Não. Desde que eu consiga fazer com que os meus alunos entendam por que estão usando aquela metodologia. Então, por exemplo, quando eu vou usar uma metodologia nova na sala de aula, eu, antes de fazer as atividades, eu apresento um pouco sobre a metodologia para os meus alunos, para eles saberem como aquela metodologia funciona e por que eu resolvi adotar aquela metodologia naquele conteúdo específico. E se eu quiser misturar as metodologias, também não há nenhum problema, desde que isso não confunda os alunos e também não me confunda como professor, né? Porque daqui a pouco a mistura de muitas metodologias também pode me confundir e não me ajudar, né? A ideia é ajudar a melhorar os processos de ensino e de aprendizagem. Aqui um exemplo de aprendizagem baseada em problemas, e que também envolve projetos, né? Que é um aplicativo chamado Recicla Frederico, é um projeto que existe aqui no campus de Frederico Westphalen, que envolve os cursos de engenharia ambiental e sanitária e sistemas de informação. Então, também é uma ideia interessante, né, de trabalhar com diferentes áreas, e os licenciados em computação vão trabalhar muito com isso durante a sua carreira profissional, né. Vocês vão precisar muito trabalhar com professores de diferentes áreas do conhecimento para desenvolver softwares educacionais, para saber como aplicar a melhor ferramenta para ajudar um professor de matemática, de ciências, de física, de língua portuguesa. Então, essa questão das várias disciplinas interrelacionadas, isso é bastante importante também. Trabalhar com estudos de caso, isso é muito usado na área da saúde. Então, quando um aluno está estudando medicina, por exemplo, ou fisioterapia, ou enfermagem, analisar o caso clínico de um paciente e estudar aquele caso. A administração também costuma usar, né, cases de sucesso de empresas, ou cases que não tiveram sucesso. Então, o estudo de caso também pode ser uma metodologia que eu, professor, posso usar no momento da aula presencial. Então, eu faço a minha aula invertida, fazendo com que o meu aluno em casa estude a parte mais conceitual, e no momento mais prático eu aplico um estudo de caso, por exemplo, acompanhando o aluno nesse momento. Como é que eu vou fazer com que essa metodologia da sala de aula invertida funcione? Claro, nem sempre tudo funciona, né? A gente tem aquela utopia de, agora eu vou usar uma nova metodologia, as minhas aulas vão ficar ótimas e tudo vai ser maravilhoso, o que não é verdade. Eu, professor, preciso ser mais flexível quanto à minha expectativa, eu vou tentar, e pode ser que a aplicação dessa metodologia não funcione no primeiro momento, então eu não devo desistir, eu devo tentar outras vezes, e eu devo também ser um pouquinho mais flexível nos prazos. Para o público trabalhador, como é o caso do nosso curso de Sistemas de Informação aqui no campus de Frederico Westphalen, que é um curso noturno para quem trabalha durante o dia. A gente pode usar uma metodologia chamada InFlip. Ao invés do aluno ter que assistir a videoaula em casa, eu posso fazer com que ele assista a videoaula na sala de aula, faça as anotações e depois de assistir a videoaula, então a gente faz as atividades práticas.
o que eu, professor, tenho que tomar cuidado? Se eu fiz uma pré-aula, fiz uma videoaula e pedi que os meus alunos assistam a videoaula e tragam para a sala de aula as anotações e as perguntas, e chega no dia da aula, e a maioria dos meus alunos, ou todos, por exemplo, dizem que não assistiram a videoaula. Eu não devo ministrar o conteúdo. Né? Se eu fizer isso, eu nunca mais vou conseguir fazer com que os meus alunos assistam a pré-aula. Então, esse é um cuidado que eu, professor, também tenho que tomar. O que mais que eu tenho que fazer para que essa metodologia funcione? Uma série de avaliações. O aluno leu os materiais, assistiu o vídeo, fez a pré-aula, o aluno é capaz de aplicar os conceitos, o aluno consegue discutir os conteúdos com os colegas através das perguntas que eles criaram, o aluno consegue resolver os problemas propostos nos estudos de caso, na metodologia da PBL, nos projetos. Então, eu, professor, vou trabalhar também muito mais acompanhando os alunos durante a aula presencial ou nos ambientes virtuais e tendo que fazer uma série de controles dessa avaliação. Não é mais só fazer uma prova, aplicar a prova, corrigir e dar a nota. Então, eu também tenho, além de um trabalho maior como professor, de preparar os conteúdos para pré-aula, os vídeos, os objetos de aprendizagem, textos, ou selecionar esses materiais na internet, também o meu processo todo de avaliação vai ser um pouco mais demorado. É um processo de avaliação também bem mais personalizado. Eu tenho adotado essa metodologia da sala de aula invertida desde o ano passado. E tenho feito, sempre que eu adoto a metodologia, além de explicar para os alunos antes por que a gente vai adotar essa metodologia, eu faço depois uma avaliação sobre a metodologia, sobre o que eles acharam de aplicar a sala de aula invertida. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns resultados. 64% dos alunos desconheciam essa metodologia, 64% dos alunos assistiram a videoaula que eu preparei como pré-aula, 62% dos alunos concordaram que as explicações durante a videoaula auxiliaram eles para entender o conteúdo. 72% destacaram que a videoaula auxiliou no desenvolvimento das atividades realizadas depois presencialmente. 24% dos alunos fizeram as anotações enquanto assistiam a videoaula. Podem ver que mesmo pedindo para que todos os alunos fizessem anotações, apenas 24% fez. 92% dos alunos interagiram com os colegas na aula presencial, a partir do que eles tinham estudado na videoaula e também com as anotações que eles fizeram. 52% disseram preferir a aula tradicional, a aula expositiva. Nessa questão, o que eu acho interessante é que muitos alunos não querem se envolver ativamente e preferem a aula tradicional, que é muito mais cômoda, e também é mais cômoda para o professor. Eu preparo os slides, chego na aula, faço a minha aula expositiva, os alunos interagem ou não, ou muito pouco, ou não interagem, e o aluno vai embora para casa sem fazer perguntas, ou muitas vezes sem entender o conteúdo, e às vezes sem prestar atenção nenhuma na minha aula. Tá? Ainda assim, 36% disseram preferir a aula invertida e 12% não opinaram. Alguns pontos que eles destacaram, né? A questão de compartilhar conhecimento, interagir com os colegas e com o professor, porque aí na sala de aula presencial a interação é maior, esclarecer dúvidas. O modelo tradicional não é tão eficiente. Alguns destacaram falta de tempo para assistir a videoaula, por isso que pode-se usar o modelo em flip. 16% disse que os dois métodos são bons. A aula invertida é mais dinâmica. E 8% disse que presta mais atenção no modelo tradicional. O que eu, como professor, acho um pouco estranho, né? Porque no período noturno, para um aluno que trabalhou durante o dia todo, me parece bastante difícil a pessoa prestar atenção, né, durante 4 períodos de aula, se o professor fica falando como eu estou fazendo agora aqui nessa palestra, né. Então, você imagine a gente, durante 3 horas ou 3 horas e meia, falando a noite toda, e o aluno tendo que prestar atenção em tudo aquilo que eu estou falando. Alguns benefícios para os estudantes de trabalhar com a sala de aula invertida. Autogestão, autonomia, disposição para trabalhar em equipe e responsabilidade. Isso tem muito a ver com a questão do sujeito ativo na construção do seu próprio conhecimento e é muito útil também para o mundo do trabalho, para eu me preparar para ser um bom profissional. Então, aqui nessa figura, né, atividades que não exigem talento, né, coisas que eu tenho que aprender também para que eu possa ser um bom estudante, um bom professor, um bom profissional, um bom cidadão. Ser pontual, avisar com antecedência, agradecer, cumprir o combinado e assim por diante. Né? Então, esses são benefícios que a autonomia, a responsabilidade da sala de aula invertida podem trazer para os estudantes.
Desafio como motivar o aluno, né? Como fazer com que o meu aluno realize a pré-aula? O que eu tenho que tentar mostrar para o meu aluno? A importância de ler, de assistir os vídeos, de entender, de compreender, de fazer anotações, de fazer perguntas, né, para que ele consiga entender a importância de uma aprendizagem de qualidade, não só a mera transmissão de conhecimento. Eu sempre digo para os alunos, quando eu vou para a sala de aula, que eu já sei o conteúdo. Então, eu posso chegar na aula e usar os slides, eu posso trabalhar com a minha apostila, eu posso fazer um exercício, eu posso fazer perguntas, eu já sei aquele conteúdo. Algumas vezes, a gente ministra aquela mesma disciplina há tanto tempo que a gente conhece o conteúdo de cor e salteado de trás para frente. Algumas vezes, a gente tem um livro que a gente escreveu sobre aquela disciplina. Então, eu não preciso nem abrir o livro para poder decidir o que vai ser visto naquela aula, porque eu já sei decor aquilo. Apesar disso, eu não consigo ir para a sala de aula sem estudar minha aula antes. Tá? Isso é um problema meu de professor. Sei o conteúdo, mas tenho que estudar antes. Tá? Porque eu sempre vou fazer uma coisa diferente, uma atividade diferente. E isso tem a ver com o quê? Com o hábito de leitura e com a qualidade da aprendizagem que eu quero para o meu aluno. Então, se eu, professor, tento demonstrar para o meu aluno que eu estou engajado, que eu estou preocupado com a aprendizagem dele, muitos alunos vão ficar motivados e vão enxergar aquela minha motivação também. Se eu chegar desmotivado, eu chego na sala de aula de noite e digo assim, tem aula hoje. Os meus alunos também não vão ficar motivados. Claro, só eu estar motivado não significa que a turma está motivada, mas eu também não posso estar desmotivado. A questão da leitura, então, mostrar para o aluno a importância de ler ou assistir às videoaulas, né? Então, aqui é uma série de benefícios para quem lê todos os dias, né? Treinar o cérebro, saúde mental, melhorar a escrita, evolução, argumentação, isso tudo é importante para o meu aluno entender o benefício de ler. O Bergman, que é um dos autores que eu disse para vocês que é um pesquisador americano que fala muito sobre sala de aula invertida, ele diz que o segredo é o relacionamento. Então, se lá no início do semestre, no início do curso à distância, no início das atividades, eu abro um canal de comunicação afetivo e permito que o aluno se aproxime de mim, eu vou criar um relacionamento mais adequado. Depende o que seria o adequado, né? Alguns colegas meus às vezes me criticam, mas isso não é adequado, eu não posso ser amigo dos alunos, porque senão eu posso perder o respeito. Isso não é verdade, tá? Eu posso ser amigo dos alunos, fazer alguma brincadeira, mas mostrar que eu faço um trabalho sério, de respeito. Eu respeito os alunos e eles me respeitam. Né? Então, o Bergman diz o seguinte, se quisermos que os alunos se apropriem da aprendizagem em nossas aulas, precisamos alcançar não apenas suas mentes, mas também os seus corações. Então, a questão afetiva volta, né, também como um segredo de motivar o meu aluno. Algumas estratégias que eu posso usar para que o meu aluno faça a atividade da pré-aula, seja ler um texto, ou seja, assistir uma videoaula, que é o caso que o Bergman coloca que a videoaula seria o mais interessante. Pode ser também um podcast, né? Se o meu aluno, por exemplo, vem de ônibus para a escola, para a universidade, ele pode colocar um fone de ouvido no celular e escutar alguma aula, não necessariamente que tenha slides ou alguma interação em vídeo. Eu posso planejar uma atividade em aula que só possa ser concluída se todos concluírem o trabalho prévio, né? Conversar com os alunos que não fazem o trabalho prévio para entender o porquê que eles não estão fazendo, se eles estão desmotivados, se eles estão sem tempo, e não dar aquele conteúdo. Tá? Então, assim, por exemplo, o aluno chega na aula e não fez a pré-aula, então ele vai fazer agora. Vai para a biblioteca, vai lá para fora e vai fazer a pré-aula, mas eu não vou dar aquele conteúdo de novo. Se eu fizer isso, eu acostumo o meu aluno a não fazer mais a pré-aula. Ele chega toda vez e eu dou aula de novo, então ele acha que não é necessário fazer a pré-aula. A questão dos vídeos, o Bergman coloca muito a questão de trabalhar com videoaula, videoaulas curtas. Então, vídeos breves, abordando um único tópico, interativos, pedindo para os alunos tomarem notas, fazendo perguntas, responder um desafio, geralmente mais introdutórios, tá? Também pode ser usados em outros momentos, como no meio do ciclo de instrução, mas geralmente mais na parte mais conceitual, não ter muito texto e tomar cuidado com a qualidade de áudio e tom de voz, até para não cansar demais os nossos alunos. Como o aluno deve assistir o vídeo?
assistir, escutar e processar. Pausar, anotar, fazer uma avaliação formativa. Então, um exemplo, né, que o Bergman coloca no material dele. Os alunos podem registrar 3 coisas que aprenderam com o vídeo, elaborar 2 perguntas que vão ser usadas no momento presencial e uma dúvida principal. Durante a aula, eles irão relatar o que eles aprenderam, vão interagir com os outros alunos com suas perguntas e questionar o professor a respeito de suas dúvidas. E isso pode ser feito em pequenos grupos também. Ou o professor pode fazer com a turma toda ou pode fazer em pequenos grupos. A questão da anotação em papel, vários autores mostram que, apesar de todo o nosso mundo digital, as anotações em papel são importantes e mais significativas para a aprendizagem. Eu consigo buscar mais facilmente e é mais fácil de compartilhar. Então, mesmo com todo o nosso mundo digital, ambientes virtuais, a gente ainda tem essa questão da anotação em papel. Um exemplo de uma ferramenta, hoje em dia se fala de várias ferramentas, né? Eu trouxe um exemplo para vocês, em que eu posso compartilhar vídeos com os meus alunos. Pode ser um vídeo que eu mesmo desenvolvi ou pode ser um vídeo que já está disponível na internet. É a ferramenta chamada EDPuzzle. Então, existe uma série de outras, né? Esse é um dos exemplos que vocês podem usar se vocês quiserem estudar um pouco dessa ferramenta. Outra questão, trabalhar com objetos de aprendizagem. Não necessariamente eu, professor, tenho que criar o meu próprio objeto de aprendizagem. Daqui a pouco, eu não sou da área de computação e eu não tenho uma estrutura tecnológica na escola, na universidade que me dê esse aporte. Então, eu posso buscar objetos de aprendizagem em repositórios que estão disponíveis na internet. Aqui eu coloquei alguns, né? O portal do professor do Ministério da Educação, o Lume da URGS, o Merlot, que é um repositório internacional. Então, eu posso procurar objetos de aprendizagem que tenham a ver com a minha disciplina ou com o conteúdo que eu quero abordar naquele dia e trabalhar com esse objeto de aprendizagem que está pronto. O que eu tenho que tomar cuidado? Aí eu vou usar uma videoaula que já está na internet. Eu devo assistir a videoaula primeiro, até para ver se não existe nenhum tipo de erro, se não foi cometido um erro, se não tem palavrões, se não tem conteúdos impróprios. Eu busco um objeto de aprendizagem e é um jogo. Tem que verificar se esse jogo tem a ver com os objetivos de aprendizagem que eu quero que o meu aluno alcance, se tem a ver com o conteúdo que eu estou abordando, se tem a ver com a faixa etária daquele aluno. Não adianta só buscar o material e jogar lá no ambiente virtual ou trazer para a sala de aula, para o laboratório de informática. Eu tenho que, professor, ter um tempo de preparação para usar esse objeto e para verificar se esse realmente vai fazer diferença na minha disciplina. O Bergman fala também sobre a taxonomia de Bloom, e ele diz que a sala de aula invertida, além de trazer essa ideia de fazer a parte mais conceitual em casa e fazer o tema de casa na sala de aula, ela deve inverter a pirâmide da taxonomia de Bloom. O que a pirâmide diz? Eu começo com as atividades mais simples, né, do recordar, até chegar lá em cima no criar. E, geralmente, na sala de aula, os professores acabam fazendo a parte mais de baixo, recordar, compreender, aplicar, e aquela parte mais de cima fica para fazer quando? Em casa? Aí eu dou um tema de casa para o meu aluno que é um desafio. E aí a parte mais complexa ele vai fazer sozinho. Não, o Bergman diz que eu tenho que pegar essa pirâmide e inverter a pirâmide. O que é inverter a pirâmide? Ele vai fazer na sala de aula, colaborativamente, comigo e com os colegas, as partes mais altas da pirâmide, a parte da criação, né? Avaliação, criação, e aquelas partes mais de baixo, o recordar, o compreender, isso ele pode fazer em casa. E, se tiver dúvida, trazer essas dúvidas para a sala de aula. Uma outra pirâmide que é interessante, a pirâmide de William Glasser, fala como é que nós aprendemos. E eu costumo dizer para os meus alunos, né, como é interessante quando a gente se torna professor. 95% da minha aprendizagem acontece quando eu ensino uma outra pessoa. Porque o saber fazer é diferente de eu ensinar para uma pessoa. E um exemplo que eu uso que é bem simples é dirigir o carro. Eu sei dirigir o carro, eu sento ali e dirijo. Tá? Mas se eu tiver aqui sentado do lado do carona e dizer para uma pessoa que vai sentar na direção como ela faz para dirigir, é bem diferente. Tem que pôr a chave, tem que girar, tem que fechar a porta, tem que engatar a marcha, o carro é mecânico, é automático, pisa na embreagem, pisa no freio, dá ré, como é que faz a ré. Isso é diferente, né? Eu sento ali e dirijo. Eu programo. Eu programo em Java. Eu vou lá no NetBeans e faço um programa em Java. Eu vou lá no NetBeans e ensino alguém a programar em Java. Não é a mesma coisa. É bem mais complexo, mas me faz aprender bem mais. Então, essa pirâmide diz, né, que eu aprendo muito mais quando eu ensino uma outra pessoa.
Algumas considerações finais sobre a metodologia da sala de aula invertida. A ideia é que o aluno faça em casa, como tema de casa, a parte mais conceitual, assistir a videoaula, ler um texto, escrever anotações. Eu não devo passar esse dever de casa para ele e mais o dever tradicional, exercícios. Tá? Eu não devo aumentar a carga de trabalho dos alunos. Naquele dia, naquele momento, eu vou escolher qual é o tema de casa que ele deve fazer. O objetivo não é só assistir o vídeo ou ler um texto, é interagir com o conteúdo. Por isso, aquela questão das anotações e das perguntas e das dúvidas. Posso utilizar material didático que já existe, tal como os objetos de aprendizagem. Não fazer apenas uma única tentativa, tá? Porque pode não funcionar com essa turma, pode não funcionar neste dia, pode não funcionar nesse semestre, nessa semana, mas eu vou tentar novamente até que eu consiga achar a melhor forma de aplicar essa metodologia e qual é o conteúdo mais adequado para eu aplicar nesse momento. E o futuro? Então, a gente falou aqui sobre a sala de aula invertida, que muitas universidades estão utilizando, eu já estou utilizando desde o ano passado, uma série de experiências, pesquisas, mas e o que o futuro está nos reservando? Futuro ou presente? Aqui, um gráfico do ano de 2019, que o de 2020 não saiu ainda, né? O que acontece em 1 minuto de internet? Por exemplo, em 1 minuto de internet, 3,8 milhões de consultas e pesquisas no Google. Vamos ver aqui a questão de compras, né? Quase $1 milhão gastos online, isso em 1 minuto. 4,5 milhões de vídeos visualizados no YouTube. Então, isso aqui em 1 minuto, todos nós conectados no mundo digital. Imagine agora, nesse momento em que muitas pessoas estão isoladas em casa, o quanto nós estamos conectados na internet nesse momento. Possibilidades futuras, ou possibilidades do presente. Nossos alunos, assim como vocês que estão estudando licenciatura em computação, estão acostumados a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, estão com o notebook, estão com o celular no WhatsApp, estão com fone de ouvido, estão olhando a televisão e estão em sala de aula fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo também. Mas a escola está muito mais presa ao modelo tradicional de ensino, em que eu, professor, faço uma aula expositiva e transmito o meu conhecimento para alguém que não tem conhecimento. Tá? Esse modelo não é mais atrativo para o aluno. Então, nós temos uma escola, muitas vezes, com a metodologia tradicional de ensino bastante ultrapassada, e um aluno que está num ritmo muito mais atual, ou muito mais ligado numa série de tecnologias, e nesse chamado raciocínio difuso de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O que vai acontecer no futuro? Todas as pessoas precisam se alfabetizar digitalmente para utilizar as tecnologias digitais da informação e da comunicação. Antigamente se falava muito em aprender inglês, que ainda é importante. Agora se fala muito em aprender a programar, por exemplo, que é a questão do pensamento computacional. Então, a questão do pensamento computacional, a questão da inteligência artificial, a questão de trabalhar com várias disciplinas, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, isso tudo é importante para nós, não só para quem está se formando e vai entrar no mundo do trabalho, mas para nós que já estamos nesse mundo, na sociedade do conhecimento, e queremos nos manter atualizados nessa sociedade. Então, aqui um exemplo para vocês, né? Eu sou professor de computação. Estudei a minha vida toda computação, claro, fiz 2 especializações na área educacional, mas o meu foco é computação. Só que durante a minha carreira eu tive que dar aula para diferentes cursos, aplicando a computação na enfermagem, na educação física, na fisioterapia, nas engenharias, em design, matemática, pedagogia, administração, psicologia, medicina. É muito mais difícil para eu, professor de computação, dar uma aula de informática na enfermagem do que eu dar uma aula de informática no curso de sistemas de informação, que é o meu público que eu estou mais acostumado, porque é o público da minha área de formação. Então, de novo, aquela questão, né, de quando eu vou ensinar alguém, eu aprendo muito mais, porque eu tenho que me preparar bastante para ensinar aquele conteúdo para uma pessoa que é de uma outra área também. Vocês, como licenciados em computação, muitas vezes vão precisar conversar com professores de diferentes áreas do conhecimento e vão ter que entender como esse professor e como essa área desenvolve os seus projetos, os seus trabalhos. E isso é também uma forma de aprendizado. Toda a questão das tecnologias, então, os professores de todas as áreas do conhecimento e de todos os níveis de ensino, isso a gente está vendo agora durante a pandemia, né, vão ter que aprender a utilizar algum tipo de ferramenta virtual, ambientes virtuais de aprendizagem como o Moodle, criar objetos de aprendizagem usando ferramentas como o Ardora, criar blogs,
criar jogos, ali eu coloquei 2 ferramentas, o Construct e o Fazgame, criar infográficos, esse desenho aqui é o chamado infográfico, a questão toda de videoaulas, usar YouTube não, desculpe, é que eu já estou falando há bastante tempo, a fala já vai cansando, né? Vocês também devem estar cansados de me ouvir. Então, questão de vídeos do YouTube, a questão do Google Meet, uma série de ferramentas que trabalham com vídeo, né? Então, por exemplo, no ano passado eu participei de uma oficina no Polo de Seberi, em que um professor falou sobre a questão de criar infográficos, como esse gráfico que está aqui. Então, eu, professor, posso criar um infográfico daquele conteúdo da minha disciplina, trazendo conceitos ou as questões mais importantes daquele conteúdo que nós vamos abordar. Possibilidades futuras, né, algumas tendências, né, então não vou ler tudo isso aqui, mas, por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhada o que é uma tendência que está em alta e o que está em declínio. Em declínio, destreza manual, resistência e precisão. Por que a destreza manual está em declínio? Porque muitas coisas vão ser feitas de forma automatizada, usando robôs, por exemplo. Há um aspirador de pó, um robô que solda, um robô que faz pinturas. Então, a destreza manual está na questão de declínio. O que é uma tendência de aumento, né, de crescimento? Então, toda a questão de pensamento analítico, aprendizagem ativa, metodologias ativas de aprendizagem, criatividade, programação, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, as coisas que as máquinas ainda não conseguem fazer, que eu não sei se no futuro elas vão ou não conseguir fazer também, né? Algumas coisas que a gente pode pensar como possibilidade de futuro, mas já são presente, né? Então, aqui, no ano passado, 2019, o Boticário criou um perfume com a ajuda de inteligência artificial, né? Eles usaram um sistema criado pela IBM, e uma coisa interessante dessa fragrância, né, que eles estão vendendo, que é o Egel, é que tem toque de frutas, flores, especiarias e caramelo e leite condensado. Tá? Então, será que um perfumista iria criar um perfume misturando caramelo e leite condensado? Então, um sistema de inteligência artificial que criou esse perfume. Um outro exemplo aqui, também de 2019, 26 de julho do ano passado, o Hospital de Clínica de Porto Alegre realizou a primeira cirurgia robótica. Quando a gente fala muito sobre a questão de robôs na medicina, as pessoas ficam com um pouco de medo, né? Ah, mas eu não quero ser operado por um robô. A ideia aqui é que um médico está utilizando um equipamento com joysticks para fazer a cirurgia. E o que o equipamento ajuda ele? Por exemplo, ajuda ele a não tremer, para não errar o corte. Então, não é o robô fazendo a cirurgia sozinho, é uma diferenciação já, e não é um futuro, tá? Já está aqui acontecendo. Então, auxílio de imagens em 3D e também a questão da estabilização do tremor do médico. Um outro exemplo que tem aparecido muito, até em comerciais da TV, é a questão dos bancos. Os bancos estão sempre muito à frente na questão de tecnologia, né? Então, um exemplo do Bradesco, ó, Bradesco Inteligência Artificial, que é a BIA. A BIA, na verdade, é um assistente, né? Ela utiliza uma tecnologia da IBM, que é a chamada Plataforma de Computação Cognitiva Watson, e a gente pode pensar assim, tá, mas o Bradesco é um grande banco, uma grande empresa, tem bastante dinheiro para investir, então tem como adquirir essa plataforma e colocar um assistente virtual que tenta ajudar as pessoas a resolver seus problemas bancários. Aí eu trago um outro exemplo de uma empresa aqui de Frederico Westphalen, que é um provedor de internet chamado Tieturbo, também do ano passado. Desde o ano passado, eles têm uma atendente virtual que é chamada Tina, que utiliza a mesma tecnologia da BIA, do Bradesco Inteligência Artificial. Então, às vezes a gente pensa assim, ah, mas a tecnologia está longe de nós. Não, está bem do nosso lado, tá? Cada vez mais próxima de nós, mesmo nós estando morando em cidades menores, né? Então, eu estou aqui numa cidade menor, aqui a tecnologia não chegou ainda. Ela já chegou. Pode ser que não com tanta força ainda como nas cidades maiores, mas ela já está aqui bem próxima de mim. Algumas referências para vocês se aprofundarem, se vocês quiserem estudar um pouco mais. Eu destaquei aqui em vermelho um livro do James Bergman, que é bem interessante, eu citei ele durante a palestra, né? Aprendizagem Invertida para Resolver o Problema do Dever de Casa. É um livro curto, mas é bem bom de ler. Tem versão e-book também, né? Então é do ano de 2018, também é bem recente. É um material bem interessante para vocês poderem aprofundar um pouco a questão da sala de aula invertida. Para encerrar, então, aqui uma citação, né? O professor mediano conta, o bom professor explica,
o professor superior demonstra, o grande professor inspira. Quando é que eu me sinto feliz com o meu trabalho de professor de 30 anos como docente? Quando um aluno me manda uma mensagem e diz que eu inspirei ele a cursar o mestrado, que diz que eu inspirei ele a escrever um artigo, que diz que eu sou a inspiração porque ele também é professor e ele lembra das minhas aulas quando ele vai preparar as suas aulas. Então, isso que me faz feliz, né? Quando algum aluno diz que eu estou inspirando ele. Não que isso aconteça sempre, né? Mas quando acontece, a gente também fica bastante feliz. E o trabalho do professor é tentar chegar aqui, né? Eu posso começar como um professor mediano, mas eu quero conseguir chegar aqui, ó, inspirar os meus alunos a criarem, a crescerem, a seguirem na carreira acadêmica, a serem professores, a serem bons profissionais, cidadãos e viver na sociedade do conhecimento. Então, vou agradecer novamente o convite da professora Andréa Pereira para participar da Semana Acadêmica Virtual dos cursos de Licenciatura em Computação e Sistemas para a Internet, do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Espero que não tenha sido uma fala muito cansativa. Coloco o meu e-mail à disposição, sidneyrenato.silveira@gmail.com, caso vocês queiram conversar comigo, queiram encaminhar alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta sobre essa metodologia ativa. E lembrando, né, que eu pedi que vocês fizessem as anotações. Infelizmente, aqui a gente não vai ter o tempo de discussão, mas a gente pode conversar com a professora Andréia depois, se pode se fazer algum momento de discussão. Caso vocês queiram falar sobre as anotações que vocês fizeram, o que vocês aprenderam e que tipo de pergunta vocês elaboraram. Então, agradeço novamente a paciência em vocês terem assistido essa palestra virtual.